Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de tórax, a gente vai estudar agora a parede torácica. Então, a parede torácica, além da caixa torácica, daquele arcabouço ósseo articular, a gente vai adicionar, então, aqui tecido subcutâneo, fáscia, músculos, tá? E essa parede torácica, ela tem por função, então, proteger, né, as vísceras que estão contidas internamente na cavidade torácica, tá? Propiciar a mecânica ventilatória, né, a respiração, e resistir a pressões externas, tá? Então vamos estudar inicialmente as articulações num compartimento lá posterior dessa parede. Então, as articulações que acontecem entre as vértebras torácicas. Então, essas vértebras torácicas, elas se articulam entre si através do corpo dessas vértebras, o corpo vertebral. É uma articulação cartilagínea do tipo sínfise, a articulação chamada intercorpo vertebral, e nós temos aqui entre esses corpos vertebrais um disco intervertebral. Então a gente consegue ver isso é uma vista superior do disco intervertebral. Essas lamelas concêntricas de tecido fibroso correspondem então ao anel fibroso, e no meio, né, no centro desse disco intervertebral, a gente tem o que a gente chama de núcleo pulposo, que ele é mais macio, que corresponde então a resquícios da notocorda. Essa é uma vista lateral das articulações intercorpo vertebral. A gente consegue ver aqui, ó, que a gente tem um disco intervertebral entre os corpos das vértebras, tá? Nós teremos dois ligamentos bem importantes que vão ajudar a fixar e até conter esse disco intervertebral aí no seu espaço, que são os ligamentos longitudinais. Então a gente tem o ligamento longitudinal anterior, ele parte desde o início lá, desde o tubérculo anterior do arco anterior de C1 e vai até a face pélvica do sacro, tá? E o LLP, que é o ligamento longitudinal posterior, que ele passa ali posteriormente aos corpos das vértebras, né, contendo também esse disco intervertebral. Então, essa é uma vista aqui posterior a essa imagem. Aqui a gente preservou, aqui nessa última vértebra, né, representada, o arco vertebral, mas aqui foi feito, então, um corte na altura do pedículo da vértebra, tá? Foi retirado esse arco vertebral. Aqui eu estou vendo apenas o corpo da vértebra posteriormente, e esse ligamento fibroso que passa aqui, ó, é o que nós chamamos de LLP. Já dá para ver que o LLA é bem mais largo, ele tem uma disposição anterolateral, enquanto que o LLP é mais fino, tá? Então, por isso que as herniações, né, as hérnias de disco acontecem muito no sentido posterolateral, uma vez que eu tenho aqui uma barreira de contenção apenas nessa linha mais mediana. Então, esses ligamentos, eles limitam o movimento de hiperflexão e hiperextensão, e eles protegem esses discos intervertebrais. Então, aqui eu tenho o LLA, tá? E aqui eu tenho o LLP, tá? Existe esse ligamento aqui que eu quero chamar a atenção, chamado de ligamento amarelo. Ele une as lâminas do arco vertebral, então ele é um ligamento que limita a hiperflexão da coluna. Então, quando a gente faz a hiperflexão da coluna, o distanciamento entre os arcos vertebrais, eles terminam sendo limitados pelo ligamento amarelo, que se coloca ali na lâmina. A lâmina é a parte do arco vertebral que se coloca entre os processos transversos e o processo espinhoso, tá? Tem outros ligamentos aqui também que ajudam a estabilizar essas articulações. Então, a gente tem o ligamento intertransversário, são faixas curtas entre os processos transversos. Então, nessa vista lateral aqui, ó, do segmento torácico, eu vejo um processo transverso, outro processo transverso, e eu tenho esse tecido aqui fibroso unindo esses dois processos transversos, limitando essa flexão lateral da coluna. Então, quando eu quero fazer a flexão aqui, ó, os processos transversos, eles são limitados, eles limitam, né, esses movimentos são limitados por esse ligamento entre os processos transversos. Então, limitam a flexão lateral da coluna, seja para a direita, seja para a esquerda, e limita também os movimentos rotacionais dessas vértebras. Além do ligamento intertransversário, então tem os ligamentos interespinais e o ligamento supraespinal. Os ligamentos interespinais, eles se colocam aqui, ó, entre os processos espinhosos. Então, veja que nessa vista lateral, eu tenho os processos espinhosos e esse tecido fibroso aqui, ó, entre todo o processo espinhoso, é o ligamento interespinal. Já o ligamento supraespinal é uma corda fibrosa que tem início lá na sétima vértebra cervical, em C7, e ele vai aqui, ó, ligando os ápices dos processos espinhosos. Então, esse é o supraespinal e esse ligamento aqui, o interespinal. Então, a gente consegue fazer um resumo aqui esquemático, tá? Nessa primeira imagem, então, eu tenho apenas os corpos das vértebras, é uma vista posterior, então eu tenho o LLA, que é um ligamento bem mais largo, e o LLP, então ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Aqui colocando esse arco aqui, ó, amarelo, é o ligamento amarelo,
ele tem essa característica de ter um tecido adiposo ali, então você vem amarelo ligando as lâminas. A lâmina então corresponde, ó, a essa parte aqui entre o processo transverso e o processo espinhoso. É o ligamento amarelo. Entre os processos espinhosos eu tenho o ligamento interespinal e esse cordão fibroso aqui, ó, que vai ligando apenas os ápices dos processos espinhosos, é o ligamento supraespinal. E aqui, ligando os processos transversos, eu tenho o ligamento intertransversário. Além dessa articulação do tipo sínfise entre os corpos das vértebras, nós temos 4 articulações sinoviais na vértebra torácica. Então, 2 superiores, ou seja, os processos articulares superiores de uma vértebra se articulam com os processos articulares inferiores da vértebra acima, e os processos articulares inferiores dessa vértebra se articulam com os processos articulares superiores da vértebra abaixo. A essa articulação nós chamamos de zigoapofisárias, são articulações do tipo sinovial que articulam, né, essas vértebras em 4 pontos, 2 superior, 2 inferior. Então aqui na imagem, só para representar, é do segmento cervical, mas o mesmo acontece no segmento lombar, no segmento torácico, tá? Então são articulações do tipo sinovial e nós denominamos de zigoapofisária. As articulações costovertebrais, ou seja, são aquelas articulações que acontecem entre as vértebras e as costelas, elas podem ser do tipo articulação da cabeça da costela e articulação costotransversal. Então, pelo nome é bem intuitivo. A articulação da cabeça da costela se dá, então, entre a cabeça da costela e o corpo vertebral. É uma articulação sinovial, né, que apresenta uma cápsula articular, e aqui a gente consegue ver bem esse ligamento, que é chamado ligamento radiado da cabeça da costela. Ele tem essa característica mesmo de ser radiado, assim, de ser bem espalhado, então ele fixa essa cabeça da costela, a vértebra superior e uma vértebra inferior, uma vez que essa costela se coloca entre 2 vértebras. Vamos lembrar que essa cabeça da costela tem uma crista, essa crista coincide então com a altura aqui do disco intervertebral, e uma faceta articular se articula com a vértebra acima e a outra faceta com a vértebra abaixo, tá? Além dessa articulação da cabeça da costela, tem uma articulação que se dá entre o processo transverso da vértebra torácica e o tubérculo da costela. Então a costela aqui, ó, além de se articular, a articulação da cabeça da costela, ela vem aqui, o seu tubérculo vai se articular aqui, ó, no processo transverso, que é o que está acontecendo aqui, a gente não visualiza porque esse processo transverso está posterior a essa costela aqui. E a gente vai ter 3 ligamentos, então o próprio ligamento costotransversário, um ligamento costotransversário superior e um ligamento costotransversário lateral. Então nessa imagem aqui, ó, que eu estou sem a costela, eu já consigo ver esse ligamento, que é chamado ligamento costotransversário lateral, tá? Tem ele aqui, ó, tem ele aqui, ele está seccionado. Se a costela estivesse aqui, ó, ele estaria prendendo essa costela, que é o que acontece com essa e essa daqui. E partindo do colo da costela, ou seja, entre a cabeça e o tubérculo, dessa região do colo tem uma prega aqui, ó, de tecido fibroso que vai unir esse colo da costela ao processo transverso superior, que eu chamo então de ligamento costotransversário superior. E qual é o ligamento costotransversário mesmo? É o que se dá aqui, ó, entre essa região, entre a fóvea costal do corpo e a fóvea costal do processo transverso. Toda essa parte aqui do processo transverso ele vai ser unido ao colo da costela por uma prega de tecido fibroso. A gente vai ver nessa outra imagem aqui nesse corte. Então isso é uma vista superior de uma vértebra torácica. Aqui eu tenho a costela de um lado, a costela do outro. Então este ligamento aqui é o ligamento costotransversário. Ele ocupa todo esse espaço aqui, ó, do colo da costela e toda essa parte aqui do pedículo da vértebra vindo para cá, o processo transverso. Então, ligamento costotransversário, aqui está seccionado, é o ligamento costotransversário superior, que vai se ligar ao processo transverso da vértebra superior, e esse aqui, ó, é o ligamento costotransversário lateral. Eu vejo ele aqui também, ó. Costotransversário lateral, costotransversário e costotransversário superior. Então a gente pode, de maneira geral, dividir esse tórax em 2 partes, um tórax superior e um tórax inferior, pensando então nas 6 primeiras costelas e nas 6 últimas costelas. A gente pode dizer que as 6 primeiras costelas elas vão apresentar esse movimento aqui de alça de bomba. Vamos lembrar, uma bomba que extrai água ali de um poço. Então esse movimento aqui, ó, que essa alça de bomba faz, é um movimento que essas costelas vão fazer aqui, empurrando esse externo para anteriormente. Então a expansão torácica no sentido antero-posterior se dá mais no compartimento superior do tórax.
Já nesse compartimento inferior das 6 últimas costelas do tórax, a gente fala que é um movimento de alça de balde, e a expansão dessa cavidade torácica se dá mais no sentido lateral. Então a gente espera que essas 6 primeiras costelas trabalhem expandindo esse tórax mais no sentido antero-posterior, e as 6 últimas expandam esse tórax mais no sentido lateral. A expansão desse tórax no sentido crânio-caudal se dá então pela contração do diafragma, que tem a forma de cúpula, e aí quando ele se contrai, ele se retifica e ele expande esse tórax no sentido crânio-caudal, tá? Então tá aqui todas as expansões do tórax, ele vai se expandir no sentido crânio-caudal, lateral e antero-posterior. As articulações agora externocostais são as articulações então que acontecem entre a costela e a cartilagem costal, entre a cartilagem costal e o externo, e entre as próprias cartilagens costais. Então nós temos 3 tipos de articulação: as costocondrais, as esternocondrais e as intercondrais. As articulações costocondrais então acontecem entre a costela e a cartilagem costal, é uma articulação cartilagina do tipo sincondrose. Já as articulações que são denominadas esternocondrais, é uma articulação entre o osso externo e a cartilagem costal, e vamos lembrar que esse externo ele tinha as incisuras costais. Então, pelo próprio formato côncavo dessas incisuras, vai favorecer o aparecimento de uma cavidade ali entre a cartilagem costal e a incisura costal do externo, formando então uma articulação do tipo sinovial. Então, a articulação esternocondral são articulações sinoviais do tipo plana, com movimento bem reduzido, apenas de deslizamento. E as articulações que acontecem entre as cartilagens costais são articulações do tipo sinovial plana também. Então nós temos como articulações sinoviais as intercondrais e as esternocondrais. Já as articulações costocondrais são articulações cartilagíneas do tipo sincondrose. Para a gente finalizar então aqui essas articulações, nós temos as articulações que acontecem entre as partes do osso externo. Então entre o manúbrio e o corpo do externo, nós temos a sínfise manúbrio external, e entre o processo xifoide e o corpo do externo, nós temos a sínfise xifo external.